E a gente faz contato com a advogada, integrante da coordenação executiva da ABJD, Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, Tânia Oliveira. Bom dia, Tânia. Bom dia, Glauco. Bom dia a todos que nos acompanham aí pela Rádio Brasil Atual. Desculpa as confusões hoje aqui, estou com um problema sério de equipamentos. Uma rebeldia aqui de equipamentos hoje. Sem problema, Tânia, vamos lá. Bom, o presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, agora ex-presidente, oficializou em uma carta ontem um pedido de demissão do cargo após as denúncias de assédio sexual de diversas funcionárias contra ele. Só ali na reportagem do Jornal Metrópolis foram 5 funcionárias falando a respeito do comportamento, da conduta de Pedro Guimarães. Como é que você viu esse episódio envolvendo mais um escândalo no governo Bolsonaro, agora de assédio sexual, Tânia? Parece um padrão, né? Escândalos, quando começam, vem um após o outro. Agora, o escândalo envolvendo o ex-presidente, ou agora ex-presidente da Caixa Econômica Federal, é um escândalo de uma gravidade muito grande por diversas questões, né? Pelo que tem nos relatos, pelo que existe de relato das mulheres, essa é uma conduta comum da parte dele e reiterada. É uma conduta que vem acontecendo desde que ele tomou posse no comando da Caixa Econômica Federal em 2019. Então, não se trata, pelos relatos ali postos, de alguma coisa efêmera ou de alguns atos de abuso sexual. É uma conduta absolutamente reiterada e de conhecimento geral do setor dirigente da Caixa Econômica Federal, que, na verdade, tem a obrigação de investigar qualquer situação dessa natureza. Veja que nós temos, como você mesmo colocou, a denúncia de 5 mulheres por hora, porque a gente sabe que esse tipo de denúncia é uma coisa muito difícil e rara de acontecer, sobretudo as mulheres que são as maiores vítimas desse tipo de conduta, desse tipo de crime, né, de abuso sexual. Elas temem, por diversos motivos, fazer essa denúncia. Essa denúncia, geralmente considerada na sociedade de abuso sexual, ela já é muito difícil de fazer, sobretudo para as mulheres. No ambiente de trabalho, tanto pior, porque envolve, evidentemente, uma série de circunstâncias dentro do ambiente de trabalho, que tem desde o temor de perseguição, conduzindo o seu próprio prejuízo, né, no trabalho, até, enfim, o temor óbvio de virar ela de ser revitimizada, quer dizer, de virar ela vítima dessa própria situação quando denuncia. Então, certamente, o número de mulheres não se restringe às 5 que denunciaram até aqui. Se é uma conduta, obviamente, reiterada, que ele já vinha praticando, está muito claro pelo contexto das denúncias e pelo próprio conteúdo das denúncias. Então, certamente, não são só 5 mulheres. Agora, ontem a gente conversou aqui no Jornal Brasil Atual com o presidente da FENAI, Sérgio Takemoto, e ele observou, inclusive, que essa questão do assédio sexual era uma preocupação que foi manifestada pelos funcionários, não só em relação ao presidente da Caixa, mas também em relação a outras chefias, a outros cargos de comando, e foi estabelecido um canal de denúncias, só que era um canal de denúncias que era ligado diretamente à presidência da entidade. Esse também é um problema muito sério. Você falou dessa dificuldade enorme, né, por todas essas circunstâncias que você acabou mencionando, Tânia, das mulheres poderem denunciar esse tipo de situação. É necessário que, além de se estabelecer um canal de denúncia, tenham outras iniciativas correlatas para justamente fazer com que esse processo seja possível de ser feito, que essas denúncias tenham, inclusive, consequências, Tânia? Não, é evidente. Veja só, existe inclusive uma diferença aqui que precisa ser pontuada entre o que é o assédio sexual e o que é o assédio moral. O assédio moral, porque existem relatos, inclusive, de condutas deles absolutamente bizarras em relação a todos os funcionários, situação de humilhação, isso aí não se enquadra necessariamente em assédio sexual, mas é assédio moral. É um outro tipo de conduta que é um desvio também de conduta moral, né?
dentro do ambiente de trabalho, inclusive tratada devidamente aí até pelo direito do trabalho, em ações e afins. E o assédio sexual, que é um crime capitulado no próprio Código Penal, lá no artigo 216-A. Então, agora, essa questão da denúncia, e inclusive da denúncia que vai parar na própria cadeia de comando, que pratica o crime, é uma situação completamente anômala. Evidentemente que esses órgãos, não apenas a Caixa Econômica Federal, eles necessitariam de uma espécie de ouvidoria que permitisse que essas denúncias tivessem alguma consequência. Pela narrativa que se tem do que aconteceu dentro da Caixa Econômica Federal, as pessoas eram silenciadas das formas mais absurdas possíveis, né? As pessoas eram silenciadas com promessas de promoção, com ameaças, com tentativas mesmo de calar das formas mais tacanhas, né? Então, você tem ali uma situação que envolve não apenas o ex-presidente da Caixa, envolve, como eu já disse antes, toda uma cadeia de comando. E se existe alguma veracidade nessa tentativa do próprio órgão, no caso Caixa Econômica Federal, investigar tudo o que aconteceu, é preciso realmente verificar se isso vai a fundo. Mas a situação, da forma como está agora e que foi denunciada, não é mais um caso de investigação interna. Já saiu do foro da investigação interna há muito tempo. Esse cidadão, que agora é ex-presidente da Caixa Econômica Federal, foi acusado de um crime que tem o seu tipo penal muito bem descrito no Código Penal. Então, não é mais caso de investigação interna, é caso de investigação de crime, portanto, pelo Ministério Público. Isso não está mais na esfera da Caixa Econômica Federal. É preciso haver investigação externa, porque é o de cometimento de crime. Agora, é preciso investigar, inclusive, a conduta dos outros dirigentes da instituição, não apenas mais do ex-presidente. Inclusive, quando você lembra da questão do assédio moral, Tânia, nós tivemos um episódio envolvendo o mesmo Pedro Guimarães em dezembro, em que ele constrangeu funcionários a fazer flexões de braços em um evento público, né? Que é uma prática que caracteriza assédio moral. É uma maluquice, né? Tem inúmeras condutas, descrições de diversas condutas dele que são completamente fora do espectro de um dirigente, de seus servidores, né? Então, e o assédio moral, já disse isso, ele tem uma série de previsões também, né, para que se acione aí os mecanismos, inclusive a justiça, para que haja reparação, né? Nesse caso de assédio moral, em regra, a reparação de danos civis, né, e morais. Diferente do assédio sexual, que tem uma descrição que é penal. Agora, todas essas condutas, sejam de caráter civis, sejam de caráter penais, elas precisam realmente serem trazidas à lume e serem devidamente investigadas. Eu repito, não mais na esfera interna do próprio órgão. Essa parte de esfera interna do próprio órgão, de a Caixa ficar divulgando nota agora, que está em processo de investigação, agora, essas denúncias, não tem mais cabimento. Digamos que precluiu, né? Passou do prazo de dar resposta à sociedade a partir dos seus ditos mecanismos internos, se é que a gente pode levar em consideração de forma séria, né? A sociedade pode levar em consideração de forma séria esse dito mecanismo interno de investigação, porque não teve eficácia alguma, né? E agora estamos tendo conhecimento de tudo isso apenas porque a imprensa denunciou, porque veio a público, o que é uma situação completamente absurda, de novo, considerando que, pelas narrativas, essa era uma prática absolutamente recorrente dele e, eu diria, de outros dentro do meio da cadeia de comando, porque, no mínimo, houve outros dirigentes que trabalharam, inclusive, para cobertar esse crime.
E Tânia, há alguns dias nós tivemos aqui uma criança de 11 anos que quase foi obrigada por uma juíza a manter uma gravidez, negando a ela o direito ao aborto legal. Tivemos o caso também de uma jovem de 21 anos que foi exposta depois que entregou um bebê para adoção após um estupro, e agora esse caso de mulheres funcionárias da Caixa Econômica Federal denunciando assédio sexual do ex-presidente da entidade. Essa sequência de fatos, ela é simbólica do que é a condição da mulher hoje no Brasil, Tânia? Ela é muito, muito simbólica. Veja só, nós temos um presidente da República que foi eleito dando discurso misógino, dando discurso absolutamente deslegitimador dos direitos das mulheres. Então, toda essa sequência de fatos, ela tem uma raiz, né, e uma origem comum, que é o discurso do dirigente da nação induz comportamentos, inclusive institucionais, que são machistas, que são misóginos, que são deslegitimadores dos direitos das mulheres. Você falou de todos esses casos aí, a gente já teve muita discussão sobre tudo que está acontecendo. Eu queria alertar que há exatos 2 dias atrás, inclusive a Associação Brasileira de Juristas pela Democracia soltou uma nota a respeito disso ontem. O Ministério da Saúde fez uma audiência dita pública, porque, na verdade, não era uma audiência pública, era uma audiência para convidados, onde ele convidou, inclusive, parlamentares do campo da defesa da vida, dizem eles, na verdade, contra o aborto legal, e para discutir uma nova cartilha, para tentar, anote aí, para tentar modificar o aborto legal por estupro, que está no Código Penal. Então, principiologicamente, para tentar pôr uma norma, uma cartilha, que eles dizem que vão elaborar e divulgar nos próximos dias, uma cartilha para dizer que, na verdade, não existe aborto legal decorrente de estupro. O que existe é excludente de ilicitude. Quer dizer, uma jogada que se faz da linguagem do direito penal para tentar, na verdade, retirar um direito das mulheres que está no Código Penal. Então, além dessa questão de principiologicamente ilegal, porque, obviamente, uma norma de um ministério não pode modificar uma lei, né? Além de tudo isso, o Ministério da Saúde utiliza de verba pública para fazer todo um debate, né, para realizar uma audiência dita pública, que, repetindo, não teve nada de pública, né, não respeitou, nem mesmo contraditório as pessoas que foram lá se manifestar, como a deputada Sâmia Bonfim. Ela foi de São Paulo, né, do PSOL de São Paulo, foi lá, não foi convidada, mas foi lá, usou a prerrogativa dela de parlamentar e foi lá usar o microfone dizendo isso. Não fui convidada, mas vim aqui para falar em nome dos direitos das mulheres. Então, eles utilizaram todo esse aparato do serviço público para dizer que vão elaborar uma cartilha para limitar o direito das mulheres ao aborto legal. Tudo decorrente dessa discussão aí que tem sido feita nos últimos tempos, em que pessoas que têm a obrigação de zelar pelos direitos das crianças tentam obrigar uma criança a levar a termo uma gravidez decorrente de estupro, né? Isso junto a, infelizmente, a decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos, que revisou um direito de quase 50 anos agora ao aborto legal. Então, para você ver que a nossa situação aqui no Brasil ela é grave, mas que o mundo todo está lidando com esses movimentos de direita que tentam revisar direitos, inclusive históricos, né, de décadas. Aqui no Brasil, a gente tem efetivamente o respaldo do poder central, não apenas o respaldo, mas a alimentação do poder central nesse debate de retrocesso de direitos das mulheres, e é muito intensa a luta que precisa ser feita para que esses direitos não sejam verdadeiramente retirados. Tânia, queria agradecer a sua participação aqui no Jornal Brasil Atual de hoje. Muito obrigado, até a próxima. Eu que agradeço, Glauco, muito obrigada aí, obrigada aos ouvintes da Rádio Brasil Atual. Peço desculpas mais uma vez
aqui pelo atraso, tá bem? Obrigada, um bom dia e um bom trabalho. Bom dia. Conversamos aqui com a advogada integrante da coordenação executiva da ABJD, Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, Tânia Oliveira. Esta é a Rádio Brasil Atual.